Isaías foi o profeta do Antigo Testamento que mais falou sobre a vinda de Cristo. E na época de Isaías, os líderes de Jerusalém estavam afastados, estavam em corrupção, viviam longe da palavra. Eles tinham rejeitado a palavra de Deus e estavam confiando nos seus próprios princípios. Estavam esperando neles mesmos. Estavam sendo incapazes de pregar a palavra verdadeira de Deus. Eles pregavam que iam escapar com seus próprios méritos. Mentiras. Então Deus libera uma profecia para Isaías, a vinda de Cristo. O Cristo, aquela pedra angular. Um fundamento seguro, firme, confiável para a nossa salvação. E a profecia liberada para Isaías, ela se cumpriu com a vinda de Cristo. Cristo, ele veio e mostrou o verdadeiro caminho da salvação. Mas, apesar de ter se passado mais de 2000 anos da vinda do Messias, muitos continuam ignorando a graça de Jesus, querendo inventar os próprios meios de salvação, como esses líderes de Jerusalém faziam. Alguns até conhecem a verdade, mas outros não seguem a palavra porque querem facilidade. Se julgam até conhecedores, mas são ignorantes da palavra de Deus, porque têm preguiça de ler a palavra de Deus, porque acham a Bíblia que ela é muito grossa para se ler, e nunca tem um começo para se ler daí, porque ela é muito grossa, porque é muitos dados. Então, essas pessoas, elas começam a dar desculpas que conhecem, mas são ignorantes, e assim começam a inventar meios para a própria salvação. Inventam aquela Bíblia do me disseram que, me falaram que, e deixam, e vão multiplicando as desculpas. E em João 3,16 ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por ali que nós temos que seguir, essa pedra angular, Cristo. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Isaías 28:16. Assim fala a santa palavra. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Amém? Pode sentar. O texto de Isaías, ele fala que Deus assentou em Sião uma pedra angular, Cristo. E no contexto do Novo Testamento, a pedra angular é Cristo. Em 1 Pedro 2,6, a pedra preciosa, Jesus é a pedra preciosa que Deus escolheu. Jesus é o fundamento da igreja. Ele é o alicerce, e não tem outro. E desta forma, então, para nós cristãos, Deus estabelece Cristo como o fundamento da salvação. Não tem outro. Aquele mesmo Jesus que foi testado aqui na terra, testado em várias ocasiões, no deserto, na cruz, padeceu na cruz. Aquele que nos devolve a vida eterna. O Filho único de Deus. E quem crê nele jamais será abalado. Ter fé, quem tem fé não se abala. No capítulo 28 de Isaías está se referindo ao povo de Israel.
Porém, nós trazendo este assunto do versículo 16 e 17 para o Novo Testamento, é Cristo que trará esse juízo. Cristo será o julgador. Em João 5:22 afirma que o Pai confiou o juízo ao Filho. Todo o juízo ao Filho. Então, para nós, no versículo 17, está falando que o julgamento de Jesus é reto. Reto como uma régua. E ele fará justiça colocando um prumo. Uma régua e um prumo. Tem que estar nessas condições. Retidão. Retidão no julgamento. Todos nós passaremos pelo julgamento final. E o versículo 17 fala ainda que a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Não terá onde se esconder. Então, interpretando aqui o versículo 17, com a ideia de que Cristo trará o juízo, então podemos dizer que Cristo tirará a máscara do mentiroso. No final, Cristo tirará a máscara do mentiroso. E o mentiroso não vai ter aonde se esconder. Não tem por onde fugir. Teremos todos nós, salvos, não salvos, passar na frente de Cristo. Mas apesar do Cristo ter vindo, muitos ainda querem inventar os próprios meios de salvação. E as mentiras e as desculpas são variadas. E uma das grandes invenções, a primeira que eu quero expor aqui, é que muitos falam que Deus é amor e por isso não condena ninguém. Deus, sim, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E no momento Ele fará a justiça. E Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 1, 7 em diante, ele deixa bem claro. Ele fala: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos da face do Senhor. Não podemos inventar meios de salvação. O segredo está aqui. E está para todos. Muitos têm Bíblia e não leem. Muitos têm Bíblia e não se preocupam de trazer a Bíblia para a igreja para acompanhar e entender a Santa Palavra. Não tente inventar um meio de salvação. Não tente inventar para você um Deus light, soft, flexível. Deus é amor. Deus é justiça. Não adianta querer inventar um Deus flexível apenas para querer se sentir bem, para viver como quiser. Não procure ensinamentos de igrejas que querem facilitar a tua vida, de pessoas que querem falar o que você quer ouvir. A Bíblia mostra que existe apenas um meio de salvação. Nós precisamos procurar esse meio e praticar o que Jesus nos ensina. Praticar, pedir como um irmão está, vivenciar o que o irmão vivencia, procurar acompanhar. E a palavra, ela vem falando que a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Não adianta se esconder. O verdadeiro ensinamento de Jesus, que está aqui na palavra, ele destrói esses falsos ensinamentos que tem colocado para nós. Essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas profecias, profetas que querem enganar o povo. O verdadeiro ensinamento, ele desmonta esses falsos mestres, esse falso senso de segurança,
pregado por líderes, por falsos líderes. Deus usa a verdade, a palavra, Cristo, para destruir todo o engano. Então, inventar doutrinas convenientes a nós, ou buscar um evangelho que apenas conforta, sem confrontar os nossos erros, é se afastar de Deus, se afastar dos propósitos de Deus. E outra desculpa que é muito comum é que eu sou tão bom quanto os outros. Eu sou tão bom quanto os outros. Mas a questão não é você ser tão bom quanto os outros. A salvação é individual para todos nós. É individual. Cada um prestará a conta. A sua fé não pode ser medida com a fé dos outros. Em Hebreus 11:6, a palavra fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tente ser tão bom quanto os outros. Não podemos se comparar com os outros. O nosso espelho tem que ser Jesus, Cristo, o que Ele fez. E o versículo então 16, ele afirma: eis que assentei em Sião uma pedra. Olha o nosso espelho. Uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Ou seja, aquele que crê, não precisa ter medo. A pedra é Ele. Então siga a Jesus, esse Jesus que já foi testado. Não fique se baseando em pessoas. Gostaria de ser que nem tal. Não, gostaria de ser que nem Cristo. Viver em Cristo. Mas, muitas vezes, nós falamos: mas eu faço o melhor. Eu faço o melhor que eu posso. Mas será que esse melhor que você está fazendo não é uma ilusão para se enganar a si mesmo? Será que realmente está sendo o melhor? E nós não podemos se considerar o melhor. O juízo pertence a Deus. É Ele que vai julgar. E Paulo lembra lá em Romanos 3,19: todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Estamos sujeitos ao juízo de Deus. A linha e o prumo estão na mão de Cristo, nas mãos de Jesus. Mas eu também creio em Deus. Eu serei salvo, também creio em Deus. Crer em Deus é diferente de você ter intimidade com Ele. É diferente. João 3:36, a palavra fala: quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E Tiago lembra, Tiago 2,19, ele lembra que os demônios também creem. Os demônios também creem. Então, não adianta falar que eu creio em Deus. É muito mais. Apenas crer não significa viver na presença de Deus. Seria como você saber que o dinheiro rende na poupança, mas você nunca aplicar o dinheiro na poupança. A diferença está em nós praticarmos. Praticar a fé. Não basta a gente viver, ouvir de uma família religiosa. Os demônios que também viveram no céu foram expulsos. Então não basta nós vivermos numa família religiosa. Não é suficiente ter sido educado dentro de uma igreja, dentro de uma religião. É necessário nós viver essa fé. Viver a fé em Cristo. E João 8:39 falaram para Jesus: nosso pai Abraão. Tentaram discutir com Jesus: nosso pai Abraão. E Jesus respondeu: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. E Abraão viveu com fé. Ele tinha fé. E ele praticava. Ele obedecia.
a palavra de Deus. Obedecia até no ponto de chegar a sacrificar o seu filho. E Deus então impediu aquele sacrifício. Então, a nossa fé precisa ser vivida. E é vivida individualmente. Ninguém pode crer por mim ou por você. Ninguém pode se arrepender por mim ou por você. É individual. Crer, ter fé, arrependimento é individual. E outra desculpa que muitos dão é: eu tenho um bom coração. Mas não é isso que vai salvar. A salvação, ela não é baseada na nossa bondade, mas na bondade de Jesus, do sacrifício de Jesus, a graça de Jesus. Uma pessoa que diz ser salva deve seguir a vida cristã. E quem segue uma vida em Cristo, mesmo que ainda não conhece bem a palavra de Deus, ela demonstra isso. E ela sabe que ela não vai se salvar por si só. Ela sabe que ela tem que ser transformada por Cristo, transformada por Deus. A bondade verdadeira vem de Deus. É de Deus que vem. É o Espírito Santo que nos transforma. Não somos nós, pela nossa bondade, pelo bom coração. Uma pessoa de bom coração, ela se baseia no bem. Ela ajuda as outras pessoas. Ela trabalha para isso. Então Deus age em seu coração. Nós precisamos liberar isso para Deus trabalhar, para o Espírito Santo nos transformar. Um verdadeiro cristão é uma pessoa, ela que se doa de maneira incondicional. Então Deus capacita essa pessoa a amar cada vez mais. Amar um ao outro, ter envolvimento com os irmãos. E Jeremias, no capítulo 17, 9, ele nos alerta que o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Enganoso e corrupto, ele fala. E mais que qualquer coisa. Então não se engane com o seu bom coração. Davi, todos conhecem a história de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus e cometeu erros graves. Ele matou Urias para ficar com sua esposa. Um soldado que lutava por ele morreu. Mas Davi, ele reconheceu sua falha. E quando reconhecemos a falha, Deus nos restitui. Nos restitui, não importa o que você fez. Se você se arrepender sinceramente, você será restituído na presença de Deus. Você será transformado. Transformado pelo Espírito Santo. Então nós não podemos confiar apenas na ideia que temos um bom coração. É necessário que nós permitimos que Deus trabalhe, que o Espírito Santo venha trabalhar. Viver segundo a vontade de Deus. E não segundo nossos próprios desejos, segundo nossos próprios sentimentos. E a maior das mentiras é que todos serão salvos. Muitas igrejas estão colocando isso. Todos serão salvos. Uns até falam que ficaremos um período determinado no inferno e depois serão salvos. Não. Depois do trono, do julgamento final, é dois destinos: o céu e o inferno. A Bíblia ensina que a salvação é oferecida a todos, mas nem todos aceitam a salvação. Nem todos aceitam. E aqueles que rejeitam a Cristo, ou vivem em pecado, que vivem sem arrependimento, então não herdarão a vida eterna. Precisamos se dobrar perante Cristo. Então não basta eu pensar que tenho um bom coração, que eu sou tão bom quanto os outros, o que eu faço o melhor, o que eu dou o melhor de mim.
A salvação é para aqueles que creem em Cristo e obedecem o Evangelho. Então serão salvos apenas os remidos, os lavados pelo sangue de Cristo. Esses sim serão salvos. A nossa salvação não é baseada em méritos humanos, como muitos pensam. Tenho um bom coração, serei salvo. Não. Mas na graça de Deus, através da nossa fé em Cristo. E em Efésios 2, 8 e 9, Paulo deixa bem claro: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Jesus, então ele afirma em Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Glória a Deus. Então não se engane que todos serão salvos. A salvação é exclusiva para quem crê e obedece o Senhor. E as condições também são claras. As condições para a salvação é clara. É ter fé em Cristo. Mas Jesus lembra ainda em Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, sujeição ao batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Fé em Cristo. Ter fé. Crer, obedecer. Aceitar ser batizado. A salvação não é universal. Não está disponível a todos. Ela está disponível àqueles que creem a Cristo. Creem em Cristo como Salvador. Em Apocalipse 2,15, e já finalizando, a palavra fala: e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Misericórdia. Então, não tente criar uma maneira diferente para a salvação. Leia a Bíblia. Ore. Lendo você terá fé. Não existe salvação segundo nossos próprios caminhos. Deus é justo. Ele fará justiça. No versículo 17, ele fala: regrarei o juízo pela régua e a justiça pelo prumo. Então reflita nessa palavra. Só há um fundamento para a salvação, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.